Meu nome é Cleverson, estou aqui na Casa do Parque para apresentar os trabalhos dessa exposição que chama Lapso. É um apanhado de poucos trabalhos que eu pensei aqui para a Casa do Parque justamente. Esse trabalho mesmo, o caminho, esse daqui já tem uma relação direta com a minha vida, porque eu queria justamente também trazer algum indício do meu dia a dia para o dia a dia da casa e fazer também esse paralelo entre casa e casa, a minha casa com a Casa do Parque. Esse aqui é o percurso que eu percorro do portão de entrada até a porta da minha casa, num pedaço que é o jardim. Então ele é muito pequeno, ele não tem o tamanho desse quadrado aqui de grama, ele é menor. E ele é de lajotas, então ele tem esse quadriculado que é o próprio caminho. E é uma diagonal que eu percorro e eu fiz um enxerto de terra sobre esse espaço, numa forma escultural. E eu usei esse concreto mais fraco mesmo, ele tem uma camada muito fina e ainda assim é bem pesado, porque não é falso a palavra que eu uso, não é também cenário, mas algo que beira isso, algo que é quase um cenário, que é quase falso, que são estruturas que simulam algo muito pesado, só que são leves. O montinho parece mais pesado do que é. Eu não queria que ele ficasse assentado no chão. Eu queria justamente dar essa deslocada. E, na verdade, o que eu gosto e o que eu quis com esse trabalho também é uma transformação, que são 5 meses de exposição. Eu queria que isso ficasse explícito para quem vem mais de uma vez, e como tem esses ciclos de exposições, algumas pessoas acabam vindo mais vezes e percebem mudanças no trabalho. Então eu queria justamente que esse trabalho sofresse algumas mudanças. Então ele estava verdejante no começo, secou, agora já está queimado. E a escolha da grama foi justo para refletir esse espaço aqui. Estou observando não só a natureza das redondezas, mas também plantas epífitas, e isso me interessa bastante. Eu queria, de alguma forma, sair desse horizontal, desse olhar no horizonte e olhar para cima. Eu pensei justo em como trazer isso de uma forma que fosse mais sutil. A coisa das plantas epífitas, a ideia delas ficava na minha cabeça sempre e veio assim como um fator decisivo mesmo, trazer elas como uma forma de criar um desenho no espaço. Eu também já tinha trabalhado muito com suspensão de elementos em que a gente pudesse ter um dado imersivo. A partir do momento que você está aqui, você já está dentro. Os elementos eles são suspeitos, todos os lugares são suspeitos. Eu não queria saturar, não queria que esse desenho também ficasse muito denso. Eu queria que ele fosse algo perceptível, mas ao mesmo tempo se percebesse e deixasse passar. As próprias linhas, assim, que em algum momento fica mais difícil de perceber, em outras ficam muito nítidas. Então eu quis trazer esse material, que é um material de formação mesmo, um material que eu usei bastante, mas de uma forma que fosse diferente, que eu pudesse justamente tratar ele de, assim, dar uma relevância e fazer com que ele aparecesse. Já que a casa tem esse aspecto aqui no jardim dos elementos naturais, ressaltar eles, que é também parte do meu trabalho. Encontrar coisas que são mais insignificantes e tentar dar uma relevância para elas. Por isso que eu trouxe aquele retrato, eu chamo de retrato, justamente porque quando eu encontrei a peça, foi quase olhar assim um espelho cego. Mas ali tem uma rostificação, os olhinhos, uma coisa meio cicatrizes. Eu gostei, bati o olho, gostei muito, porque a peça já vinha inclusive com uma alcinha, assim, estava pronta. Eu coloquei na parede e falei, ela está pronta. A pareidolia é encontrar as formas reconhecíveis em outras que não teriam, né? Então a gente vê o rosto humano num pedaço de concreto. Então eu dei um destaque para aquilo onde seriam os olhos, afastei também a parte de baixo para dar manter ela paralela. Então eu criei realmente uma coisa que é mínima, mas é basicamente um autorretrato, sim. Todo o meu trabalho está ali, é a forma como eu lido com o meu trabalho, que são objetos encontrados, o concreto, o deslocamento. Então são aspectos que na verdade são um retrato do que eu faço.
Também nisso tem os ovos. E quando pensei aqui na casa, como chamar atenção para o jardim ou não chamar atenção, deixar um elemento mais enigmático, perdido no meio disso. Porque é uma situação que eu gosto muito, assim, nas exposições, de colocar algum elemento que não esteja tão dado, que não esteja tão explícito, que seja um pouco de surpresa, que de repente você olha e fala, tipo, que é isso? Por mais que esteja ali, está no mapinha, fácil de identificar, se chega e encontra. Mas quem não está tão atento, mas pode estar desatento, e justamente nessa desatenção encontrar no trabalho, acho que a graça é essa. O que liga os trabalhos é um lápis. Você chega numa exposição minha, pode olhar e às vezes parecer que são vários artistas da mesma exposição. O lápis tem esse aspecto que é tanto da memória quanto do tempo. Eu gosto dessa ambiguidade nos títulos, são 5 meses de exposição. O lapso de tempo percorre do momento que abriu até o final, é um acontecimento.